Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Tô atrasada, né, gente? Eu tô com tanta correria na minha vida que vocês não têm noção. Mas eu estou aqui para trazer para você hoje a história, né, os principais personagens bíblicos. Hoje vamos falar de Samuel. Samuel, Samuel. Ah, não. Errei. É Ismael. Nós falamos na última aula, nós mencionamos sobre, gente, acho que Isaías, né? Depois de Isaías, nós falamos Isaac. Hoje nós vamos falar Ismael. Ai, gente, eu tô perdidinha. Ainda nem chegando no S, eu já tô falando Samuel. Meu Deus, eu tô falando para vocês. Se a Lucilene entrar aí, ela vai cá. Pode compartilhando aí, viu, filhota? E eu vou começar orando. Amém? Enquanto eu oro, a minha filha compartilha, você chega e nós vamos começar a nossa aulinha aqui, o nosso estudo sobre os principais personagens bíblicos. Hoje, Ismael. Quem era Ismael, hein? Irmão de Isaac, né? Vamos lá? Filho de Abraão, né? Com Ismael era filho de Abraão com quem? Você lembra? Agar. Já, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome do teu filho amado, o Senhor Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, orando com teu filho, tua filha, com meu irmão, com a minha irmã, para dar início a mais um estudo, Senhor, hoje sobre Ismael. Peço que o teu Espírito nos conduza, meu Pai, que o povo que o Senhor trouxer aqui seja um povo desejoso de estudar a tua palavra. Eu oro no nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Vamos lá? Ismael. Quem foi Ismael? Nome hebraico que significa Deus ouve. Tá embaralhado, bispa. Cadê aquele quadrado, aquelas duas bolotas brancas? Esse óculos também não tá me ajudando muito mais não, gente. Vou ter que trocar, mas é de camelô. Tem que ir no oculista, né? Bispa, toma vergonha. Eu vou. Passeou, minha filha. Vamos lá. Passeou. Pastora Luana, passeou você que tá aí. Vamos começar? Ó, acabei de orar, hein? Vocês perderam só a oração. Que é muito, né? Começa de novo depois. Hoje nós vamos falar de Ismael. Pastor, Josiane, pastor. Paz do Senhor Jesus. Vamos lá? Vamos começar hoje falando de Ismael. Falei que você perdeu a oração, mas daqui a pouquinho, né? Você recomeça aí e ora, tá bom? Vamos lá? Mais alguém? Vamos esperar mais alguém ou já vamos? Eu vou ter no grupo da igreja. Bota no grupo dos pastores também. Eu já vou compartilhar daqui. Isso, minha filha. Compartilha aí com o povo de Deus. Ismael, nome hebraico que significa Deus ouve. Gente, fiquei um pouco sumidinha. Minha filha tá meio dodói, tá no antibiótico. Paz, kkk. Tá no antibiótico, com bombinha, teve aí uma caidinha da saúde, mas já tá recuperando em nome de Jesus. Breve, ela estará firme e forte novamente, porque a minha filha é toco de braúna, né? Ela é igual Jequitibá, enverga, mas não quebra, porque assim tem que ser o servo de Deus, amém? Glória a Deus. Quem tá vivo dá glória, e quem tá morto diz aleluia. Vamos lá, igreja, vamos lá, povo de Deus. Quem tá vivo dê um glória, quem tá morto escreve aí, aleluia. Como é que o morto vai escrever, né? Morto não escreve. É verdade. Vamos lá. Ismael, nome hebraico, significa Deus ouve. Ismael foi o filho primogênito de Abraão, com a egípcia Agar, a serva egípcia da sua esposa Sara.
Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação lá em Gênesis capítulo 12 e versículo 2, assegurando-lhe que o seu filho seria o seu herdeiro. Gênesis 15, 4. No Oriente Médio, era muito importante para as mulheres casadas que elas tivessem filhos. No entanto, quando Sara passou dos 75 anos, sendo ainda estéril, decidiu invocar o costume de que as esposas sem filhos davam uma serva ao marido como concubina e reivindicava a prole de sua união, conforme vai dizer Gênesis, capítulo 16, versículo 1 e 2. E os filhos nascidos da concubina eram criados pelas esposas legítimas, ficando sob o seu controle. A criança era cuidada pela esposa e não pela escrava. Culturalmente, se entendia nessa história que Sara havia tido um filho por meio de Agar. Visto então que Agar era serva de Sara, Ismael era naturalmente considerado filho legal de Sara. Esse costume é visto tanto no Código de Hammurabi como nas Tábuas de Nasu. No entanto, de acordo com os códigos da lei e da época, a mãe escrava não podia fazer prevalecer o seu direito sobre a mãe livre. Não se permitiam que as escravas fossem arrogantes ou exigentes. Quando Agar engravidou, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Agar mostrou-se orgulhosa e altiva. Ela e não Sara é quem pudera dar o filho para Abraão, né? Devido a isso, com o consentimento de Abraão, Sara passou a maltratá-la. E ela então fugiu. Um anjo encontrou-se com Agar e a enviou de volta, a fim de submeter a sua senhora, porquanto havia um propósito divino em andamento que requeriria que Agar e Ismael ficassem por mais algum tempo em companhia de Abraão. O anjo do Senhor disse que o menino se chamaria Ismael. Deus ouve. Devido ao fato de que Deus ouviria Agar quando ela chamou em grande necessidade. Foi esse o primeiro conflito árabe-judaico. Nesse episódio, vemos alguns aspectos do caráter de Ismael serem revelados antes mesmo do seu nascimento. O anjo do Senhor disse a Agar: ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitarás diante de todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. O cognome com um jumento selvagem não se deve ser considerado um opróbrio, mas sim um elogio. O jumento selvagem era um animal mais importante na lista da caça do rei assírio e uma iguaria nos cardápios dos banquetes reais. Essa expressão se refere à liberdade beduína dos israelitas no deserto do sul, Gênesis 25, 16 ao 18. Na verdade, o próprio Deus estava explicando essa declaração como seria o futuro dos árabes. Povo forte, unido contra todos e todos contra eles, e habitando de forma duradoura e permanente diante dos seus irmãos. Até hoje,
Os árabes habitam no Oriente Médio diante dos judeus, que são descendência de Isaque, que foi irmão de Ismael. Literalmente são contra todos e todos contra ele. Quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos de idade e tinha vivido em Canaã aproximadamente por 10 anos. Compare Gênesis 16, de 3 a 15, com Gênesis 12, 4. Provavelmente Ismael nasceu em Hebrom, que era a região em que Abraão... Saúde, filha! Em que Abraão vivia nessa época. Ao que parece, Abraão era muito apegado a Ismael, pois quando Deus disse a ele que Sara teria um filho, e este seria o filho prometido, Abraão revelou ao Senhor o desejo de que Ismael fosse o filho oficial de sua descendência, lá em Gênesis 17, 18. Para Abraão, Ismael era o filho prometido por Deus. Sua precipitação em ouvir Sara e deitar-se com Agar havia desconfigurado, em parte, o conceito dele acerca da promessa que Deus havia lhe feito no início da sua caminhada. Foi preciso Deus mostrar ao patriarca que o projeto inicial dele não havia sido mudado e era ele, Abraão, que havia criado um problema e teria de conviver com as suas consequências. Aqui a gente já entende, né? Nós, às vezes, queremos botar a nossa mãozinha para ajudar Deus, criamos um problema e depois vamos lá, Senhor, me ajuda a resolver esse problema. Ei, você criou, filho, e vai viver com as consequências. O plano de Deus ainda era original. O plano de Deus vai se cumprir. Se você tomou atalho, o problema é teu, tá? Se Deus tem um projeto na tua vida e tu tomou atalho, viva com as consequências desse atalho, mas o plano de Deus vai se cumprir. O plano de Deus é dele e ninguém pode interferir. De Ismael procederia uma grande nação, mas era de Isaque o filho da promessa. Sandra, tudo bem, meu amor? Que descenderia a nação de Israel, que seria o meio de vinda do Messias a esse mundo. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, Deus renovou sua aliança com ele e ordenou a circuncisão da sua descendência como um sinal exterior que os identificava como membros da comunidade da aliança. Gênesis 17, de 1 ao 14. Nessa ocasião, Ismael também foi circuncidado, juntamente com o próprio Abraão e todos os servos que trabalhavam em sua casa. Então, quando alguém te perguntar qual é o filho que foi circuncidado junto com o pai, já sabe que foi Isaque, né? Ismael tinha, nessa ocasião, 13 anos. Devido a isso, criou-se a tradição que existe até hoje em muitas famílias árabes de circuncidar os meninos aos 13 anos de idade. 14 anos após o nascimento de Ismael, nasceu Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão. Então, vou dar uma parada aqui só para você entender. Nós, às vezes, vemos o quê? Deus mandou circuncidar os meninos com 8 dias de vida. Mas quando Abraão nasceu, que Deus deu essa ordem, foi quando Abraão, né? Foi quando Sara engravidou de Abraão, e que Deus, né, fez essa aliança, e quando Deus falou com Abraão sobre a circuncisão tinha Isaque 3 dias, né? Então, ele foi circuncidado junto com o filho, e Isaque tinha 13. Então, os árabes, eles não reconhecem Isaque, eles reconhecem Ismael. Por isso, os meninos lá costumam ser circuncidados aos 13 anos, como foi circuncidado Ismael.
porque eles ainda veem Ismael como primogênito e eles seguem a tradição ismaelita, e não israelita, né? E não de Isaac, né? Meu Deus do céu, de Israel, mas sim de Ismael, não do primogênito, e não do segundo filho. Eu tô querendo uma caneta aqui, mas tudo bem. Então, vamos entender isso, né? Aos 13 anos, muitos árabes, eles ainda praticam a circuncisão, né? Os árabes têm o hábito de circuncidar os meninos com 13 anos, que era a idade de Ismael, o filho de Abraão com Agar. 14 anos após o nascimento de Ismael, que é o filho, né, esse filho de Abraão com Agar, nasceu Isaac. Então, Isaac, com 8 dias, foi circuncidado. O filho legítimo de Sara com Abraão. Na cerimônia de desmame de Isaac, Sara teve um ataque de fúria quando viu Ismael rindo do seu menino, Isaac, e determinou que o filho da escrava não deveria ser herdeiro com o seu filho da promessa. Talvez tudo quanto temos aqui seja aquilo, ciúme comum de um irmão mais velho diante de um irmão mais novo, que lhe ameaçava a posição. Usualmente, com o tempo, tais coisas tendem a ser ajustadas, mas Sara não tinha paciência para tentar conciliação e exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael de Cã. Abraão, a princípio, hesitou, mas Deus lhe disse para fazer a vontade de Sara, pois Isaac daria continuidade à sua linhagem, enquanto Ismael estava destinado a ser pai de outra nação. O que mais se pode dizer do texto sagrado é que Sara foi assaltada por um violento ataque de ciúme. Isso reforçaria a preocupação de Sara com que Ismael pudesse competir com Isaac pelo direito à condição de herdeiro. Opa, bebe água, filha. E quer creiamos, quer não, ela parece que exercia bastante domínio sobre Abraão, que, desejando manter bons relacionamentos com ela, dispôs-se a praticar um ato contrário à sua natureza. Expulsar de casa uma mulher e seu filho em pleno deserto sem terem para onde ir. O trecho de Gênesis 21:14 em diante registra a história como comovente. Abraão, triste no coração, levantou-se cedo pela manhã, preparou pão, água para Agar, para que eles seguissem sua jornada em direção ao deserto. Então ela pôs as provisões sobre o ombro e partiu, levando consigo Ismael. Quando o alimento e a água acabaram ao pior calor do dia, ela pôs Ismael debaixo de uma árvore para deixá-lo morrer sozinho, e se assentou longe dele para não testemunhar aquele momento. Então Ismael chorou e Deus fez uma segunda intervenção em favor dele. O anjo do Senhor apareceu novamente e foi relembrada da promessa de que uma grande nação procederia dele. Milagrosamente, Deus mostrou a eles um poço de água perto dali e eles foram salvos daquela situação. Isso nos ensina que é Deus quem controla o nosso futuro e não as circunstâncias da vida. É importante observarmos que, apesar de Ismael não ter sido um filho prometido, ainda assim um destino que era importante aos olhos de Deus havia sido designado para ele. Há um destino de Deus designado para vidas de pessoas aqui que talvez esteja preocupada com o que as circunstâncias e as situações têm mostrado. Deus, né, está falando aqui com pessoas que às vezes a tua circunstância, a tua situação, o que os teus olhos veem, que a tua retina consegue vislumbrar, o que a tua vida consegue demonstrar é um caminho. Mas diferente do que você
tem presenciado e visto, há um desígnio de Deus para a sua vida, há um propósito de Deus para a sua história. E se você tomar algum atalho, você vai interromper esse processo de Deus, mas não vai impedir que ele aconteça na sua vida, amém? A Bíblia diz que, embora Isaac fosse seu único herdeiro, Abraão não desamparou os filhos das suas concubinas, Agar e Quetura, enquanto estava vivo. Gênesis 25:6. Isso nos leva a pensar que Ismael também continuou recebendo alguns bens materiais de Abraão no decorrer da sua vida. Por isso, o filho de Quetura foram mandados para o Oriente e Ismael foi para o Sudeste. Agar tomou para Ismael uma esposa egípcia, e ele se tornou pai de 12 filhos e uma filha. Esta filha de Ismael chamou-se... Perdão, gente. Essa filha de Ismael chamou-se Maalate. Gênesis 28:9. Em Basamate, Gênesis 36:3, e casou-se com Esaú. Gênesis 25:13 em diante. Os homens dos filhos de Ismael eram Nebaiote, Quedar, Abdel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Harat, Temá, Gestur, Nafis e Quedemá. Gênesis 25:13-15. Assim como Jacó teve 12 filhos e formou os israelitas, Ismael também teve 12 filhos e se tornaram cabeça da tribo e formaram os ismaelitas. Então, um formou os israelitas, outros formaram os ismaelitas. A mesma coisa também é dito acerca de Naor, Gênesis 21, de 21 a 24. No entanto, alguns estudiosos consideram essa lista genealógica de Ismael como uma lista ética e não pessoal. Os ismaelitas, quer dizer, os descendentes de Ismael, habitaram desde o território do Egito até o rio Eufrates. Seus descendentes habitavam em 12 colônias, em acampamentos móveis no deserto do norte árabe. Os nabuteus, descendentes de Nebaiote e os filhos de Ismael, nos tempos gregos romanos, estabeleceram-se permanentemente em Petra, Jordânia, e em Palmira, que é a Síria, e desenvolveram uma civilização próspera. Os ismaelitas viviam como comerciantes de caravanas itinerantes, moradores de tenda, e andavam em camelos. 1 Crônicas 27:30. Eram caracterizados pelo seu espírito de independência e aventura. Eles transformavam incensos aromáticos de Gileade para os mercados egípcios. Uma dessas caravanas comprou José e o vendeu como escravo para o Egito. Gênesis 37:25. Quando Abraão morreu, seus dois filhos... Quando Abraão morreu, seus 2 filhos... O Silene vai rir de novo. Ela não está vendo mais, a missionária Silene não vê mais essas aulas. Quando Abraão morreu, seus 2 filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram. Gênesis 25:9. Provavelmente, esta foi a última ocasião em que os 2 irmãos se viram. Entretanto, há um detalhe para observarmos aqui no Oriente: os funerais ocorriam pouco depois da ocorrência da morte do indivíduo. O forte calor e as escassas opções de conservação do corpo impediam que fosse prolongado o enterro.
Podemos então concluir que, mesmo vivendo uma vida nômade, Ismael ainda vivia em algum lugar próximo ao seu pai. Ismael morreu com 137 anos de idade, de Gênesis 25, 17, o local do seu sepultamento. O local do seu sepultamento é desconhecido, mas os muçulmanos insistem em afirmar que ele e sua mãe Agar foram sepultados na Caaba de Meca, na Arábia Saudita. Os árabes veneram Ismael como os seus ancestrais. Então aqui você teve um pouquinho de conhecimento da história do primogênito de Abraão, né? Que tem ainda até hoje, é visto até hoje pela Arábia Saudita, pelos árabes, como o primogênito de Abraão, como seu, né, líder ali, como seu ancestral. Então, hoje você conheceu a história de Ismael. Amanhã, se Deus assim me permitir, eu vou trazer Issacar. Issacar é a história de amanhã. Quem era Issacar? Nome hebraico que significa há uma recompensa. Então, amanhã nós vamos falar sobre Issacar com você, tá bom? Quem ficou aí conosco na aula hoje, vamos dar uma olhadinha para despedir? Tornar. Está conosco a pastora Luana. É verdade, né, pastora? Já pensou? Nossa carcaça não ia aguentar viver isso tudo, não. A minha não ia aguentar, não. Às vezes eu já acho que estou fazendo hora extra. Com 53 anos. Né? Imagina viver esse tempo todo. Sente, meu pai. Hoje eu perdi, não. Hoje o céu ganhou uma amiga. Eu não sei quem conhece ela, quem conheceu ela. Até botar no meu status aqui, daqui a pouco eu vou postar. Uma grande mulher de Deus, morreu na tarde de hoje. Morreu não, né? Nasceu para a vida eterna, porque uma mulher dessa não morre. Dona Terezinha Bertalotti é uma assembleiana, uma mulher de oração. Orei muito com ela, trabalhei muito com ela. Uma grande mulher de Deus, Dona Terezinha. Partiu para a glória, combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. Então, meu respeito, meu carinho, meu amor, né? E Dona Terezinha, breve, né? Assim que Jesus voltar ou chamar pelo meu nome, estaremos juntas aí na glória. Enquanto isso, eu vou continuando o que eu aprendi com a senhora aqui na terra, que a senhora foi uma grande mulher de Deus. Dona Terezinha, aos familiares e amigos, que Deus, o Espírito de Deus, possa confortar os corações enlutados. Gente, obrigada pela presença. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã.